Agora no Bandcast, Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página. O Marca a Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá, mais uma semana e nós estamos de volta no Marca a Página e hoje nós vamos falar de poesia, mas a poesia que coloca a mulher no centro, no protagonismo. Nós vamos falar sobre empoderamento feminino, sobre gênero, sobre invisibilidade feminina, da mulher, violência. E quem decidiu colocar a mulher como protagonista foi a escritora Thelma Miguel, que escreveu o livro O Silêncio e o Grito. E nós vamos falar com ela agora. Bem-vinda ao Marca a Página, Thelma. Olá, boa tarde. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você na Marca a Página. É uma honra para mim poder divulgar o meu trabalho e tentar dar voz às mulheres, né, que sempre precisam um empurrãozinho na nossa sociedade. Verdade. Por que o nome O Silêncio e o Grito? Porque é um paradoxo, né? Porque você, ao mesmo tempo que você fala do silêncio, daquilo que você não pode falar, você já vem e fala o grito, como se você fosse expor tudo aquilo que está guardado, né? Como que foi a construção desse nome, né? Na verdade, eu comecei com um poema, né? Que seria o silêncio antes do grito, né? Que eu era uma pessoa que guardava tudo muito para mim, né? Eu tenho 62 anos, eu sou médica, eu tinha uma outra profissão e eu não colocava as minhas opiniões, a falta de espaço, eu não conseguia mostrar para a sociedade aquela minha falta de lugar, de voz, e eu sentia como se aquilo tivesse travado na minha garganta, como se eu tivesse presa num silêncio a minha vida inteira. E, de repente, eu resolvi soltar realmente a minha voz nesse livro de uma forma mais direta. Eu tenho um outro livro anterior, chamado Sem Casca, que já é um começo disso, né? Que eu comecei a tirar as minhas proteções, assim, fui muito tímida. Então, nesse meu primeiro livro, eu coloquei todas as poesias que eu escrevi durante toda a minha vida, né? Que eu escrevo desde os 16 anos. E de 2018 para cá, eu resolvi mostrar mais a forma que eu via a situação da mulher e minha na sociedade ainda nos dias de hoje. Também não falo só das coisas ruins, eu falo também do lado bom, né, de ser mulher, de eu ter me tornado avó, de eu ter um relacionamento de amor muito grande com a minha família. Eu tenho um casamento de muito tempo, eu estou casada há 40, vou fazer 40 anos de casada, mas e eu falo também dessa parte boa de ser mulher, né? Coisa. E depois pegou um pouquinho também do processo da pandemia, né? Me pegou no meio da realização do livro. A gente começou a ser atacado por tanta desgraça e isso ficou transparente no último capítulo do livro. A escrita, ela te deu essa voz que você estava buscando colocar para fora, e por que a poesia? Porque você sempre foi atraída pela poesia. Eu quando era bem nova, eu tinha um tio que veio morar comigo, chamado Alfredo, e ele escrevia poemas. E foi meu primeiro contato com poemas, e ele escrevia e me mostrava. Acho que eu era uma das poucas pessoas na casa que entendia o que ele estava dizendo ali naqueles poemas, e eu fui atraída por aquela forma de me expressar, e foi natural. Antes mesmo de eu começar a ler grandes poetas, eu já comecei a fazer
poesia do meu jeito torto, assim, né? Eu comecei a tentar me expressar de forma poética, de uma certa forma. Então, desde os 16 anos eu comecei a escrever e tinha um sonho de escrever um livro. Uhum. Aí fiz vestibular, fui ser médica, casei, tive filho, e fui sendo levada pela vida, mas eu nunca deixei de escrever. Sempre durante esse período, né, esse ato de que eu fiquei sem o meu sonho realizado, eu continuava a escrever poemas. Só que eu não mostrava para ninguém, eu guardava escondido dentro da gaveta. O único que via era o meu marido, que sabia de alguns, nem todos. Mas o cupim comeu alguns. Não perdi alguns por causa que deu cupim na minha casa. Mas, assim, os outros eu consegui guardar. E vim com aquele sonho de me expressar de alguma forma, além de colocar assim, na medicina, né? Porque durante o meu relacionamento com os pacientes, seja de que especialidade for, porque eu fiz fui pediatra, depois eu fui fazer a parte de clínica, depois eu me especializei em endoscopia. Mas sempre eu tentei dar às mulheres assim uma visão ampla do que é ser mulher, né? Na minha profissão como médica. Mas faltava alguma coisa e eu não sabia como que eu ia fazer. Aí eu fui na Bienal do Livro de 2017, meu marido estava publicando um livro e eu resolvi mostrar um poema para uma autora jovem, chamada Priscila. E depois ela foi ser a dona da editora, que acabou publicando meu livro. E eu mostrei, a gente estava atrás do balcão, e eu mostrei um poema para ela no celular, que eles estavam brincando. Falta você fazer o livro. Aí eu peguei e mostrei um poema no celular. O poema chama-se A Perda. Eu demorei 4 anos para escrever esse poema. Nossa! Porque foi de uma perda duas perdas que eu tive na minha vida. E mostrei para ela. E ela ficou engasgada, saiu de trás do balcão e foi mostrar para outros escritores que estavam na Bienal. E alguns choraram. Nossa! No meio do stand da Bienal, eu vi um chorou de soluçar. Você tem ele aí agora? Sim? Você não vai ter, Tenho, né? tenho no livro. Se puder ler pra gente. Deixa eu terminar só de encerrar isso. Aí eles choraram e aí eu descobri que eu podia emocionar alguém com aquilo que eu estava, que eu tinha escrito, né? Só que eu não tinha emocionado eles pela minha perda, né? Porque depois que eu escrevo, as palavras elas não me pertencem mais, elas são realmente de quem as lê, né? Então eles estavam chorando pela perda deles, não pela minha perda. Eu estou tentando achar aqui. Não, fica tranquilo. Mas então. E aí ela que voltou a publicar o livro. Aí ela me fez publicar, achei. Aí ela me fez publicar um livro. Aí comecei nesse processo e foi libertador assim, ter publicado esse livro. Minha vida mudou totalmente. Eu comecei a me dedicar a isso. Ai, que legal. E eu fiquei muito mais feliz. E eu comecei a soltar minha voz nesse livro. E o outro foi a complementação da mulher madura, porque esse aqui tem a parte de que eu fui mãe, tem a parte quando eu conheci meu marido, que poemas antes de eu conhecer meu marido. Então tem que ter um pouquinho da mulher que eu fui e a metamorfose que foi acontecendo durante os anos. Tem um pouquinho de todas as mulheres que eu fui durante a minha vida, né?
E esse outro não, esse outro já é uma mulher mais madura, com uma visão mais crítica sobre o posicionamento da mulher na sociedade e sobre a visão não só da mulher, mas de várias coisas que vêm acontecendo na sociedade. Tem poemas antirracistas e vários outros assuntos. Você pode Você ler quer pra que eu leia? gente? Quero. A perda. Como se um tapa na cara me tirasse o fôlego. O coração parasse de bater por um segundo e, repentinamente, o sangue sumisse das veias. O chão se abrisse sob meus pés, a luz desaparecesse e eu caísse num abismo profundo. O mundo se cala por um instante. Um grito de não posso ir ecoa dentro de mim. Um solavanco na alma acelera o coração novamente e o faz sair pela boca. Abro os olhos e vejo olhos mais perdidos que os meus. Respiro. 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 Aquele tapa não importa mais. Aqueles olhares, sim. Visto minha máscara e consolo com palavras ditas por mim, tentando me convencer que a finitude não existe. Que o amor e a bondade serão recompensados. Que o tempo nos remediará os sentimentos e ficaremos bem com o tempo. No seu tempo. Só o tempo. É isso. Maravilhoso, maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Agora, quando você passou por essa metamorfose, né? A casca foi como se tivesse tirando aquela casca e você estivesse se apresentando. Nesse livro que nós estamos falando hoje, O Silêncio e o Grito, já é você já muito mais empoderada, muito mais coragem, se expondo, né? E você escolheu essa questão da mulher, né? Quando você fala de violência, como que você retrata isso nos seus poemas, Thelma? Eu passei realmente com uma forma de indignação, né? Tem um que eu falo sobre isso, até sobre a violência que alguns pais, ou que aquela pessoa que devia proteger, às vezes, as mulheres, acabam agredindo, fazendo os feminicídios e abusos sexuais, né, que ocorrem, às vezes, dentro da própria família. Então, eu coloco isso de forma de indignação e tentando provocar uma reação na sociedade de que a gente tem que fazer alguma coisa, porque às vezes eles são libertados assim que um advogado aparece e eles são colocados na sociedade novamente e voltam, às vezes, a agredir a mulher. Então, a forma que eu coloco é isso, de chamar atenção para esse ponto, né, de que ele tem que ter uma visão da justiça mais dura contra esses casos, para proteger melhor essas mulheres, né? Elas são muito vulneráveis. Tem pessoas que não têm nem coragem de dar parte, porque sabem que no dia seguinte os homens estão na rua de novo e vão acabar sofrendo violências novamente. Às vezes são denunciados pelos filhos. Eu vi um programa, uma reportagem há pouco tempo, que a menina escreveu um bilhete na prova: a minha mãe apanha do meu pai. Aquilo foi assim chocante para mim, mas isso aí acontece todos os dias, e o que aparece é uma ponta de iceberg. E essa menina acabou também usando a escrita para pedir socorro, né? Exatamente, usou a escrita para pedir socorro. Tem lugares que eles colocam uma estrela, não sei qual é o estado, que você pinta uma estrela na mão e vai numa farmácia, vai numa coisa, e é um sinal de que você está sofrendo violência, e às vezes o agressor está no carro. Tem várias formas, e eu tento colocar isso em forma de poema para chamar a atenção
né, desses problemas. Tudo que aparece em termos de violência é uma pontinha do que acontece na sociedade. O que aparece no jornal é uma pontinha, né? E, às vezes, tem mulheres, tem um outro problema que fala disso, da invisibilidade de algumas pessoas que são destituídas até de serem noticiadas. Por exemplo, às vezes mulheres negras dificilmente aparecem em notícias do jornal que sofreram feminicídio. Você pode reparar, geralmente nas manchetes do jornal são mulheres brancas de classe média alta que sofreram feminicídio que aparecem. As mulheres negras estão sendo assassinadas, coisa todos os dias, aí não aparece. Não tem nenhum direito... Vitimadas, né? Duplamente vitimadas. São vitimadas pelo agressor, são vitimadas pelo racismo estrutural, né? E pelo machismo estrutural que está tão enraizado. Thelma, você acha que o teu livro ele pode ser usado como um instrumento de valorização da mulher na sala de aula? Os professores poderiam trabalhar esse livro, esses poemas, para poder... Eu acho que sim. Revelar todas essas questões que você está colocando, a invisibilidade da mulher, o empoderamento feminino, a violência, a vulnerabilidade, a questão de família. Você acha que dá para usar ele como um material pedagógico mesmo, para poder trazer essa mulher da realidade? Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que seria incrível se isso pudesse ser... utilizados, esses poemas pudessem ser utilizados, porque eles falam de uma forma que pode atingir. Lógico, tem que ser de os poemas não são para qualquer idade, né? Eles não têm nada assim demais, mas eu acho que um entendimento melhor de crianças do ensino médio, da maturidade, né? Ensino médio, né? E eu acho que deveria ser utilizado, eu acho que tem que ser reforçado isso em todos os lugares. Para a mulher, não só nas escolas, como em clubes de leitura, mulheres que fazem alguns grupos de acolhimento, para elas sentirem que elas tem outras pessoas, que aquilo ali não acontece só com elas, que existem outras pessoas que sofrem esse tipo de coisa, esse tipo de violência. Eu acho que podia sim ser utilizado. E eu costumo dizer para as mulheres, às vezes, também, que estão passando por dificuldades por estarem envelhecendo, que elas têm que se posicionar, elas têm que dizer o que querem, a mulher pode tudo, sabe? Com essa minha exposição, né, através da escrita, eu cheguei à conclusão de que a mulher pode tudo, né? A gente pensa que quando chega uma certa idade, a gente está indo para agora você só avó, vou descansar, Não. A gente pode ser avó, a gente pode ser médica, a gente pode escrever, a gente pode gritar e falar para as pessoas o que a gente tem para dizer, né? A gente se incomoda com o racismo, a gente tem que falar que o racismo é estrutural e ainda existe. A gente se incomoda com o machismo, a gente tem que falar que as pessoas ainda são machistas. Eu tenho um casamento feliz, mas a gente vê que outras pessoas não têm um casamento feliz e se acomodam com esse casamento feliz e não precisam se acostumar com esse casamento feliz. Eu acho que a gente tem que mostrar isso para as pessoas. Eu, como profissional, você vê, o machismo é tão estrutural. Eu, como profissional de saúde, médica, tá? Entrando no hospital, eu já velha, eu estou com 62 anos, mas já com 50 e poucos anos, entrando no hospital com meu marido, entrava com o hospital, o porteiro chegava e falava: bom dia, doutor. Não se dirigia a mim. Nossa. Eu passava isso. E se eu passava isso, outras pessoas passam. E o meu marido não tinha reparado isso, até o dia que eu falei assim, mostrei para ele.
Aí ele passou a reparar e ficou indignado, porque ele não percebia que isso acontecia. Aí ele ficou indignado, e isso acontece muito. Eu entrava em determinados locais e você, às vezes, é invisível. Você está com um homem, você é invisível, você não é tratada como uma pessoa. Isso aconteceu milhares de vezes comigo. A nova geração já se Agora, imagina se acontece com você, uma mulher branca, médica, de uma classe social muito melhor. Agora, você imagina o restante das mulheres, né? O quanto isso é terrível. Agora, adorei nosso bate-papo, mas eu vou ter que terminar ele, né? Eu gostaria que você lesse, eu acho que o Silêncio e o Grito, ele é de um poema do seu livro, né? Ou você pode ler outro. Eu queria terminar esse nosso bate-papo você lendo um poema desse livro que nós conversamos hoje, em que você colocou a mulher aí como protagonista. Você pode ser qualquer um. Eu falei desse, mas você escolhe, porque você é autora e você tem a voz. Bom, eu vou ler. Tem dois aqui que eu gosto muito, que são os dois primeiros. Eu vou ler O Silêncio Antes do Grito. Tá bom. A mulher amordaçada, encarcerada a vida inteira, na solitária do medo de não ter ela a voz que queria ter, não aguentou a mudez, num piscar de olhos, aquela que de Eva se sentia presa e embrulhava os pensamentos em papel de pão. Retirou a casca da maçã, pecado. Desnudou o verbo travado na garganta, que impediu o ar e quase mata a mulher, que sufocada, grita, liberta os versos perdidos no peito, que voam por ouvidos perplexos, que não sabiam nada dela, prisioneira do silêncio antes do grito. Ai, esse tão bonito. Amei. Obrigada. Amei. Olha, eu quero agradecer esse tempinho que você tirou para falar conosco. Muito obrigada, sucesso. E onde que as pessoas podem obter o teu livro? O meu livro está à disposição, está na Amazon, tá? Tanto físico quanto o e-book. Os dois livros estão na Amazon. É o Sem Casca e o Silêncio e o Grito, na Amazon. E está na Shopee, tem um combo com capa holográfica, que é um kit poético com os dois livros. Você pode encontrar também na loja da editora Pendragon, tá? Os dois livros, O Silêncio, o Grito e Sem Casca. E comigo também, podem entrar em contato comigo, eu tenho alguns exemplares comigo. Eu entro em contato comigo pelo Instagram, no Thelma Miguel Escritora, Thelma com TH. Aí me manda um direct e eu envio para o Brasil, né? Tá certo. Enviar, tá bom? Thelma, muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela coragem de colocar, de perceber, né, a mulher invisível, de falar, de discutir essa temática. E tomara que os teus livros possam chegar a muitas mulheres e também aos homens, para que eles também possam nos olhar, né? Exatamente. Eu acho que tem que ser. O homem tem que ler para saber o que a gente está pensando, o que a gente sente, né? O meu casamento é longo porque o meu marido me ouve muito, né? E ele está sempre junto. E outros homens devem escutar também as suas mulheres, né? Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Um abraço para você. Um prazer enorme estar com você, tá? Muito obrigada. O prazer foi meu. E o prazer é nosso, né? Os ouvintes e leitores que amam literatura, que amam livros, que amam poesia, de estar ouvindo mais uma escritora brasileira que decidiu colocar, como eu comecei falando hoje, a mulher como protagonista e contando a sua própria história, querendo fazer a sua história. Na semana que vem, eu estarei aqui com você, entrevistando mais um escritor, com mais um livro muito bacana. Gente, livros abrem as portas. É incrível, assim, você termina de ler um livro, você fala, gente, você viaja com o livro, você aprende com o livro, você muda com o livro. Então, se você olhar aqui atrás, ó, quem está vendo pelo YouTube, vai ver que eu tenho um monte de livro. Eu amo ler.
E eu acho que tem que ser assim, a leitura, ela nos ajuda a ser uma pessoa melhor, a ter até, às vezes, muito mais tolerância, porque a leitura, ela nos faz gente, tá bom? E a semana que vem a gente se encontra novamente aqui no Marca Página. Beijo para você. Tchau.